Sejam bem-vindos a mais um SigmaCast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é a leitura. Nós já abordamos a leitura sobre outra ótica com o Guizão, que esteve aqui, que vocês já viram. E agora a gente vai abordar sobre a ótica do desenvolvimento desde os pequenininhos até os maiores. Então a gente vai olhar aqui para a educação infantil e como é que a gente aborda isso dentro do bilíngue. Para isso, eu estou aqui com a Maria Luísa, que é a nossa coordenadora do bilíngue, que vai trazer aqui vários insights para vocês. Então, antes de convidar a Maria Luísa, vou pedir para rodar a vinheta antes que eu esqueça. Hi, everyone! Oi, Ana Camila, oi todo mundo que está em casa assistindo a gente. Esse assunto, sim, é muito importante, principalmente porque a leitura é um dos pilares que a escola em si mais olha para desenvolver, né? Então, eu acho que esse assunto é um assunto que tem que estar presente no dia a dia, tem que estar presente na rotina de casa, não só na escola. No futuro, os alunos vão colher frutos muito bons se isso é desenvolvido muito bem desde a infância. Não, e bom que você trouxe essa questão que é uma formação de hábito mesmo, né? E é muito comum as famílias trabalharem a leitura desde os pequenininhos, bebezinhos, leitura de banho até. E quando chega na escola, as crianças já têm esse pequeno hábito ali que está sendo formado. Mas quando a gente olha para o bilíngue, não é uma coisa tão explorada, né? Então, eu achei muito bacana a proposta da gente falar disso, porque é uma ótica diferente de desenvolvimento para as famílias. E muitas famílias têm repertório para trabalhar isso, e às vezes não trabalham. Por que você acha que a leitura do bilinguismo é fundamental para a criança? Eu acho que desde os primeiros anos ali de vida, conforme você vai introduzindo, obviamente, o hábito da leitura na língua materna, introduzir na língua inglesa também faz parte, porque é onde eles estão começando a criar gosto pela leitura. Então, uma família que lê entusiasmado livros em português e começa a ler esses livros também em língua inglesa, até se for em um contexto de uma escola que tem um inglês mais forte, um inglês mais robusto, eles vão criando encantamento pela língua e interesse. Eles vão naturalizando isso ali na rotina deles, né? Então, é muito importante, desde pequenininho, já introduzir essa leitura também em inglês. Na escola, a gente trabalha quase que diariamente na educação infantil, leitura em língua inglesa, naquele momento do Circle. As professoras trabalham muito a entonação para que eles compreendam o que está sendo lido. E as crianças ficam encantadas. Assim, é um momento muito rico. E eu digo que é uma das principais partes da aula de inglês na educação infantil, né? Onde as crianças vão criando repertório, vão interpretando melhor o que elas estão escutando. Então, tem que ter esse encantamento desde essa etapa. E existe uma sequência de níveis de leitura que a gente pode esperar de uma criança? Sim, existe. A gente, claro que não quer que eles consigam ler, mas compreender quando eles estão ali na educação infantil. A gente tende a selecionar títulos que são mais fáceis de compreensão, que possuem imagens que evidenciam ali o que está acontecendo. E isso acontece nos anos iniciais e nos anos finais. Então, conforme a faixa etária vai aumentando, os níveis de leitura vão aumentando também. Em relação à compreensão, mas em relação à leitura, a criança lê a história, é um pouquinho diferente, né? Porque a gente precisa esperar a alfabetização estar consolidada primeiro, para depois eles conseguirem, a gente conseguir avaliar se eles estão dentro do esperado ali no nível de leitura de língua inglesa. Para que isso aconteça, a gente vai selecionando livros que são mais difíceis, complicados ali ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, e a gente vai avaliando de forma mais indireta. Então, é por isso que é muito importante as professoras terem esse cuidado, né, nos momentos que elas promovem ali de leitura, até de leitura independente. Às vezes eles pegam um livro, a professora está perto, está observando. Então, elas fazem essa observação mais indireta.
mas já identificando se eles estão conseguindo, se eles estão entendendo a diferença, às vezes, dos sons das letras em inglês, porque muitas letras são diferentes, muitos sons são diferentes do português. Então, a professora já vai fazendo essa avaliação ali de forma mais indireta. A partir de uma certa faixa etária, ali, depois do 3º ano, que é onde eles encerram o ciclo de alfabetização, a gente já consegue avaliar de forma mais formal, né, de uma maneira mais direta, se eles estão no nível de leitura esperado. Então, a gente meio que cria uma progressão mesmo, entende uma progressão de níveis e vai avaliando e, obviamente, exigindo só depois que o ciclo de alfabetização da língua materna está consolidado. Isso acontece mais ou menos em que fase? Pra gente, né? Olhando aqui no caso do Sigma, acho que vale a pena explicar que a gente trabalha com 50% da grade em português e 50% em inglês, tá certo? Certíssimo. Então, na educação infantil, sim. Exatamente, na educação infantil. Então, a criança começa a ter muito contato. Isso. Mas é um contato onde ela está ali aprendendo outros elementos, criando repertório e tal. Exatamente. Quando se espera que essa criança comece a fazer a leitura, por exemplo, em inglês? No Infantil 4, eles já começam a decodificar várias letras e ler pequenas palavras de alta frequência. Né? É o esperado ali, que no Infantil 4 eles já leiam algumas palavrinhas. Então, o professor, às vezes, escreve algumas palavrinhas no quadro. Dog, cat, hi, hello. E essas palavrinhas eles já vão conseguindo ler de forma independente. No Infantil 5, eles já começam a ler frases completas, assim, de forma independente. Então, the cat is big. Então, para eles já está, no final do Infantil 5, eles já estão lendo isso de forma espontânea. Então, isso é muito legal, né? Então, a criança que teve ali todo o percurso, toda essa exposição à língua ali desde o Infantil 2, no Infantil 5 eles já vão estar fazendo a leitura dessas frases mais simples, com as palavras de alta frequência. E é muito legal. E é muito bonitinho, né? Muito, coisa mais muito fofa. bonitinho. Tô ansiosa. Tô ansiosa porque a minha pequena vai estar lá no Infantil 2 agora. Imagina, gente. Vai ser garota propaganda falando inglês. Ai, Jesus. Mas muito bom. Eu acho que a gente fala muito dessa questão da leitura, da importância da leitura em todas as fases, na verdade, para a vida. Todo mundo que é um grande leitor, em sua maioria, teve um incentivo muito grande da família, teve referências de casa, aprenderam a tomar gosto realmente da leitura. Mas eu queria saber qual que é a importância dessa leitura para o desenvolvimento do bilíngue. Quando a criança percorre tudo isso que a gente proporciona, desde o Infantil 2 até ali os anos finais, bilíngue, ele vai ser exposto à leitura tanto em língua materna, obviamente, mas também em inglês. E isso vai fazer com que ele desenvolva a fluência do inglês, principalmente. Então, como ele vai se familiarizando muito com a língua, a leitura em inglês faz parte do cotidiano, sabe? É muito mais... É uma leitura adicional, assim. Ele já tem o hábito da leitura, então a leitura em inglês vai estar ali presente só para ele adquirir a fluência na segunda língua mesmo. Então, quando ele é exposto a essa leitura diariamente, por exemplo, ele vai desenvolvendo milhares de outras habilidades que hoje em dia são tão importantes, né, na vida profissional, na vida acadêmica, né, antes da profissional. Então, é mais o estímulo mesmo. Quanto mais a criança lê, mais ele cria o hábito, melhor ele escreve, e isso não é diferente com o inglês. Então, ele vai ser um bom leitor, vai ser um leitor experiente, não só em português, mas também na língua inglesa. Obviamente, sempre um pouquinho atrás. Como eu disse, a gente sempre prioriza a língua portuguesa, ele precisa ser um bom leitor e um bom escritor em inglês, para que ele se torne um bom escritor e um bom leitor em português também. E tem um projeto, Malu, de quantidade de livros, por exemplo, que o aluno lê durante as fases? Qual que seria o ideal na sua visão, na verdade? Assim, a gente implementou agora a leitura compartilhada também nas aulas de inglês. Uhum. Quando você está trabalhando o desenvolvimento da leitura, principalmente ali na pré-alfabetização e na alfabetização, existem várias estratégias. E tem a leitura interativa, que é muito comum, que é o momento de read aloud. A professora tem o livro e as crianças acompanham a leitura ali normalmente numa roda, em fileiras, é um momento mais descontraído, onde ela faz perguntas antes, durante e depois dessa leitura. E agora também a gente vai ter a leitura compartilhada em inglês. Então, cada criança vai ter o livro, né? O mesmo livro para todas as crianças. A professora
vai ler o livro, né? Ela segmenta normalmente o livro em vários dias, até para criar aquele suspense, né? Aquela expectativa, o que vai acontecer depois, o que você acha que vai acontecer, né? Tem todo um trabalho que a gente faz aí por trás. Mas a leitura compartilhada faz com que as crianças escutem um leitor experiente lendo, então eles começam a desenvolver a entonação, as pausas que tem que ser dadas para respeitar a pontuação. Eles desenvolvem a interpretação também, porque ao longo da leitura compartilhada a professora faz várias perguntas. Então, é mais ou menos a mesma coisa que faz na língua materna, para que, né, eles virem bons leitores, a gente vai fazer em língua inglesa também. Né? Até porque a gente tem uma carga horária muito robusta, então as escolas que têm essa carga horária robusta precisam investir em leitura, porque onde eles aprendem a língua inglesa não só pela gramática, hoje em dia eles nem veem mais sentido em aprender pela gramática, então é no momento da leitura que eles vão desenvolver muitas outras habilidades para conseguir fluência na língua. Perfeito. A gente já falou bastante de como é que os professores trabalham, mas eu queria saber como é que os professores desenvolvem em sala de aula as aulas de inglês com essa leitura. A gente seleciona livros para essas leituras, né? Não só a interativa, mas também a compartilhada agora. A gente seleciona livros que são adequados à faixa etária, que tenham imagens que ilustrem bem, na verdade, o que está sendo dito, até a fonte a gente escolhe de forma bem criteriosa, e isso para cada faixa etária. Então, a gente pensa desde o infantil até os anos finais. Então, tudo isso importa. Nos anos finais ainda tem aquele desafio de ser um tema relevante, porque não é qualquer tema que os adolescentes se interessam. Então, você tem que trazer um livro ali que vai despertar a curiosidade dos alunos. Então, tem muito disso também. É uma escolha muito criteriosa, que é feita de forma compartilhada ali entre coordenação e professor. E aí, semanalmente, diariamente, dependendo da faixa etária, esse livro é lido, né? Então, e na leitura interativa é um pouquinho diferente, porque o ideal é que seja lido no infantil todos os dias. Nos anos iniciais, a gente faz essa leitura pelo menos uma vez na semana, né? Porque é onde eles estão ali com mais contato com o português, mas a gente não pode deixar o inglês de lado. E nos anos finais, a gente faz os projetos que são relacionados aos livros. Então, a gente faz, depois que acaba o livro, que normalmente são de capítulos, a gente faz algumas atividades e projetos em grupo que eles adoram fazer, né? Ali para fechar mesmo essa leitura desse projeto. Bom. Agora, eu imagino que nem todas as crianças sigam o ritmo padrão, né? E aí, como é que a gente trabalha esse respeito ao ritmo? Porque eu acho que essa é uma preocupação de muitas famílias, né? E se meu filho não conseguir, como é que eu devo fazer? Estimulo ele em casa também. Enfim, queria te ouvir um pouco em relação a isso. Isso existe muito, principalmente porque a gente tem inglês aí em praticamente todos os segmentos, então tem entrada de alunos novos, que às vezes a gente não sabe qual foi o contato dele com a língua anteriormente. Obviamente, a gente não nivela um ensino para baixo, a gente nivela sempre para cima, e a gente pega esses que estão abaixo do esperado, um pouquinho aquém ali, ou então estão ali no limítrofe, e a gente traça estratégias para esses alunos para que eles fiquem dentro do esperado e acompanhem o nível que a gente espera para aquela faixa etária. Né? Às vezes eles não têm o repertório todo que outros alunos que estão numa escola de programa bilíngue ou com um inglês bem reforçado. Então, a gente tem que trabalhar individualmente com esses alunos. A partir do terceiro ano, que é onde eles encerram o ciclo de alfabetização, que é onde a gente avalia melhor isso, a gente aplica atividades de sondagem logo no início do ano para entender como é que eles estão na leitura, enfim, em outras habilidades também. E a partir do terceiro ano a gente também oferece aulas de apoio no contraturno, então os alunos que estão ali no nível que a gente acha que está com dificuldade, precisa de um reforço, de uma segurança melhor, de uma base mais consolidada no inglês, a gente indica para as aulas de apoio. A gente também conta muito com a parceria das famílias para estimular isso em casa. Então, meu filho tem dificuldade em inglês. Vamos primeiro entender como é que está o português dele, como é que está a língua materna. Ele já consolidou as habilidades que ele precisa?
Então, assim, a gente tem que ir diretamente no problema ali do negócio para tentar traçar as estratégias certas. Mas a família tem que estar sempre em contato com a escola, e a escola, obviamente, também levar isso para as famílias, acompanhar muito de perto. Não adianta ficar também promovendo um monte de coisa, de atividade, tudo, sendo que os que estão abaixo do esperado não estão sendo estimulados da maneira correta. Não adianta passar as mesmas atividades para esses alunos que estão abaixo. O que eles vão fazer, criança vai copiar, vai esperar a resposta do quadro, vai pedir para não participar, para não ler. Então, a gente tem que identificar primeiro qual que é a dificuldade e aonde está a dificuldade. Se é na língua materna, se é na falta de estímulo, na falta da rotina, porque tem diversos fatores aí que implicam nessa dificuldade. E tem uma coisa que a gente estava falando um pouco antes, era assim, no impacto da alfabetização da língua materna para essa questão do desenvolvimento da leitura, né? Tem Sim. impacto? Qual que impacto? Tem impacto demais, assim. Eu, falando como professora agora, saindo um pouco do chapéu de coordenadora, já dei aulas de inglês em escolas bilíngues e escolas com programa bilíngue, né? E tem uma diferença gigantesca aí, porque a escola bilíngue, ela ensina os conteúdos em inglês, então matemática, ciências, eu ensinava tudo em inglês. E a escola com programa bilíngue vai ensinar a língua através dos conteúdos, né? Assim, vai ter uma carga mais robusta, mas só em relação à língua. E tem uma diferença muito grande, porque numa escola que eles estão sendo alfabetizados prioritariamente em inglês, em português, desculpa, eles costumam consolidar essa alfabetização e aprender o inglês de forma muito mais rápida, né? Então, uma vez que eles estão alfabetizados em português, aqui no Sigma, por exemplo, no segundo aninho, a gente vê que eles já se escrevem muito bem, já leem muito bem. Então, alunos do segundo e terceiro ano, eles já estão muito mais do que prontos para aprender o inglês e vão aprender de forma muito mais fácil. Não estou dizendo que tem um jeito certo, um jeito errado, mas quando você é alfabetizado em 2 línguas ao mesmo tempo, a alfabetização demora um pouquinho mais para ser consolidada. Isso não sou eu falando, fazendo propaganda de nada, mas é mais do que comprovado. Eu fiquei anos e anos dando aula para exatamente essa faixa etária do ciclo de alfabetização, primeiro a terceiro ano, e em escolas diferentes, e pude perceber que a criança que ela é alfabetizada prioritariamente em português, ela aprende o inglês de forma muito mais fácil. E aí, quando a gente está falando nesse formato, que é o formato que o Sigma trabalha, né? Faz toda a alfabetização em português, e o inglês, ele tem um processo imersivo ali logo na educação infantil, na verdade, anos iniciais com uma carga mais robusta, mas ele pode ser utilizado como uma ferramenta de aprendizagem para outros tipos de conteúdo que estão sendo ensinados? Com certeza. Ainda mais hoje com a metodologia que a gente tem, que a gente trabalha não só a gramática, a gente trabalha os conteúdos que eles já sabem, só que em inglês, né? Então, eles já trazem conhecimento prévio, eles já têm uma segurança para falar sobre aquilo na língua materna, e agora eles vão falar sobre aquilo, só que em inglês. Então, isso ajuda muito. E a leitura ajuda porque traz repertório, traz vocabulário, traz o senso crítico da criança, né? E quando a professora tá fazendo leitura ali em inglês, ela está fazendo perguntas, ela está estimulando, ela está promovendo momentos ali em que o aluno vai pensar, vai começar a fazer conexões, enfim, com o que ele já sabe, com coisas que ele quer aprender. Então, é muito rico, é um momento muito favorável assim, para o aprendizado da segunda língua. Engraçado, porque eu não tenho o meu inglês maravilhoso, não. Assim, é bem ok. Mas o meu espanhol, ele tende a ser um pouco melhor. E as minhas leituras são, em maioria, em espanhol. Então, assim, mesmo, não estou imersa, não uso o meu espanhol no dia a dia. Às vezes dá uma travada na fluência ali, da fala mesmo. Mas eu tenho muito repertório de interpretação de texto. Mas essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Assim, a gente estava falando dos ganhos de longo prazo. Você acha que essa leitura agora, desde os pequenininhos, ela tem um impacto lá na fluência quando o aluno estiver trabalhando realmente, utilizando a língua no dia a dia, enfim, se for o caso? Sim, com certeza. Conforme eles vão tendo mais contato com a leitura,
eles vão adquirindo mais vocabulário, né? Então, e interpretando melhor. Então, ele vai desenvolvendo não só a leitura, mas ele desenvolve a habilidade ali de compreender o que ele está lendo. Porque ler, decodificar palavras é muito simples, né? Eu leio, estou lendo um livro, muita criança faz isso só tem em português, assim. Lê um livro, mas não entende nada do que ele está lendo. Uma coisa é você ler, entender o que você está lendo em ambas as línguas, e isso se perpetuar aí para o futuro. E outra coisa é você saber ler e entender o que você está lendo em duas línguas. Então, você imagina que uma criança que está aprendendo ali a ler em duas línguas, no futuro, ela vai conseguir interpretar muito mais do que apenas um texto. Assim, ela vai fazer inferências, ela vai conseguir identificar os detalhes principais de um texto. Então, é muito amplo, assim. Os benefícios que isso traz, assim, são gigantescos. Excelente. E as famílias ficam muito tensas, a maioria, assim, de como é que eu posso apoiar isso, né? Como é que já são tantos livros, se a gente chega no primeiro aninho ali, os alunos têm 100 livros para ler no ano. Como é que a família pode apoiar nesse processo de desenvolvimento e de incentivo da leitura no dia a dia de casa? Eu acho que, assim, inserir a leitura na rotina, né? Às vezes, 30 minutos que deixa ali de lado a televisão, rede social, e dedicar mesmo à leitura, não só na língua materna, mas em inglês, porque está todo mundo mais do que conformado e consciente de que inglês é, sim, uma ferramenta que precisa ser desenvolvida agora, na infância, né? E ficar, assim, exposto, imerso a essa língua aí durante toda a vida, para que você tenha, né, e permaneça com essa fluência. Então, eu acho que inserir na rotina, sempre de uma forma muito positiva, entusiasmada. Às vezes, quando vocês se deparam, né, as famílias se deparam com as listas de materiais, mais livro, menos livro, as crianças estão observando aquilo e todas as reações que vocês estão tendo àquilo. Pensem que a escola colocou aquilo ali para desenvolver uma habilidade importantíssima para o seu filho. Então, olhou a lista de material, viu o livro, pensa, nossa, quantos livros legais vocês vão ler esse ano, né? Olha aqui o tanto de livro, vamos pesquisar como é a capa, nossa, o que você acha que vai acontecer? E também, conforme o ano vai passando, vocês irem acompanhando essa leitura, né? A gente tem vários projetos aí, as escolas normalmente têm uns projetos em relação à leitura, e que as famílias perdem um momento riquíssimo quando não dão importância a isso, sabe? Eu acho que, assim, as crianças que criam esse hábito e que estão acostumadas, que observam outros membros da família, coleguinhas, lendo, elas vão criando o hábito, e é isso, é criação de hábito. Até a gente adulto, né, às vezes tem dificuldade de inserir isso na nossa rotina, mas e a gente vai a gente vai percebendo que a gente vai esquecendo as coisas, que a gente vai... É a leitura, gente. A leitura, ela é a chave para tudo, assim. Você tem que parar, criar o hábito, voltar para o hábito que às vezes você tinha e ser exemplo, porque você é praticamente um espelho pro filho, né? Então, tem que inserir isso na rotina. Eu estava vendo algumas pessoas que leem bastante aí, né? Desses influenciadores aí, Caio Carneiro, Joel J e tal. São pessoas que são conhecidas por lerem muito, né? E eles falam isso, eles têm clube de livro e tal. A maioria deles, assim, Joel J, ele fala que o principal incentivador dele foi o pai dele. Ele não gostava de ler. Ele, enquanto criança, não gostava de ler, mas ele via o pai dele lendo jornal gigante, e aí ele falava, cara, coisa chata, até que ele se deparou com um livro que realmente virou a chave e fez ele ter mais resultado nas competições. E aí o Caio Carneiro também fala muito parecido, assim, tipo, cara, eu queria ter a vida de quem lia, então eu comecei a ler loucamente porque eu precisava ter um estímulo. Então, acho que no final das contas, a leitura é um hábito
independente da gente estar lendo, né, em outra língua ou na nossa língua materna, mas eu acho que o desafio é um pouco maior da gente inserir uma outra língua. Então, por isso que eu me forço, por exemplo, a ler em espanhol, porque é uma forma de eu colocar a língua em prática o tempo inteiro. E aí, quando eu tenho uma dificuldade de falar uma palavra, eu falo, não, peraí, deixa eu procurar aqui para entender. Então, acho que isso a gente vai estimulando, né? E desenvolvendo áreas do cérebro que você nem... São que estavam sinapses, paradas, né? lá há muito tempo, né? São sinapses ali que não estavam sendo criadas. E, assim, a neuroplasticidade das crianças é um negócio, né? Então, aproveitar isso. Exatamente. Se não aproveitar agora, fica mais difícil com o passar do tempo, né? Exatamente. Mas acho que vale a pena você deixar uma dica para os pais que querem fazer esse estímulo de forma intencional. Porque eu acho que é isso, a gente precisa... A leitura é uma coisa que todo mundo sabe da importância, mas a leitura em outra língua precisa ser intencional mesmo, né? Comprar os livros, como é que as famílias devem se posicionar. Eu acho que se você puder deixar uma dica final ali, brilhante para todo mundo, vai ser ótimo. Puxando a sardinha para o inglês, os livros paradidáticos de inglês são encantadores. Essa é a palavra. Assim. Eles são muito coloridos, eles têm temas muito legais, muito atuais, fora a quantidade de títulos que existem ao redor do mundo, né? Então, a gente tem isso aqui de títulos em português comparado à quantidade de títulos que existem em inglês mundo afora. Então, para virar essa chavinha que realmente precisa, tem criança que não gosta, que a princípio vai resistir, não vai querer ler, eu acho que é procurar títulos, deixar a criança escolher, né? Existem alguns sites de busca de livro para a criança que possuem as imagens dos livros. Deixa as crianças escolherem pelo título, pela capa mesmo. Às vezes também a maneira que você lê, né? A gente sempre está enfatizando para as professoras aqui na escola para lerem com entusiasmo. Às vezes colocam um adereço na cabeça, faz um momento, um cantinho ali de leitura bem acolhedor e aconchegante, que eles vão começando a se encantar. Então, persistir, insistir e tem que ser consistente, porque às vezes vocês querem colocar na rotina 1, 2 dias, não é todo dia, e tem que ser um momento prazeroso para as crianças. Então, deixem que, a princípio, eles escolham os títulos, né, deem as opções, obviamente, mas deixem eles escolherem, que uma hora eles vão virar essa chavinha, né, e vão virar leitores experientes aí também na língua inglesa. Excelente, Malu. Muito obrigada. Obrigada pela nossa conversa tranquila. Sim. Aqui para a gente explorar esse tema. É um tema gostoso da gente falar. Eu acho que a gente trabalha muito o nosso pilar de cultura de estudos. Então, é uma oportunidade da gente demonstrar também como é que a gente trabalha dentro da escola, como é que é o seu olhar para isso, né? As inferências que você traz. Então, assim, obrigada por tudo, obrigada por toda a qualidade do bilinguismo aqui que a gente tem. Então, e é sempre um prazer receber você aqui no SigmaCast. Então, volte sempre com mais temas para a gente explorar o bilíngue aqui dentro. Pode deixar, é um prazer ter participado aqui de novo. É um tema cada vez mais procurado e falado, né? Ainda um tabu para muitas famílias. Então, quanto mais a gente fala sobre isso, mais as pessoas vão criando consciência. Então, sempre que precisarem, estarei aqui. Muito bom, excelente. Valeu demais, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.